Fala galerinha, tudo tranquilinho? Professor Maidson, sou professor de Química e hoje nós estamos aqui para fazer rapidamente uma revisão, das últimas 4 semanas, da semana 1, semana 2, semana 3 e da semana 4, beleza galera? E hoje, primeiramente, para nós iniciarmos essa aula de hoje, da semana 5, eu preciso que vocês tenham em mãos, o seu livro didático, volume 6, e também o livro de atividades, também do volume 6. Beleza, galera? O nosso tema hoje, vamos dar uma revisada na forma geral aí em termoquímica, belezinha? E antes de nós entrarmos a falar especificamente sobre os tipos de reações e tudo mais, eu queria que vocês entendessem um pouquinho sobre reações químicas. Que na verdade, o que são as reações químicas? Elas são formadas por um rearranjo de átomos entre as ligações químicas. Porque na verdade o que acontece? Nos meus reagentes eu tenho alguns átomos e esses átomos estão ligados de forma diferente do que são nos produtos, Então, ou seja, eu tenho um rearranjo. Eu tenho a mesma quantidade de átomos no reagente e a mesma quantidade de átomos no produto. Se vocês observarem neste exemplo que está aí no slide de vocês, vou colocar aqui na tela, vocês vão perceber o quê? Que eu tenho ali nos reagentes, que é antes da setinha, eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Posteriormente a isso, lá nos produtos nós temos o quê? Duas moléculas de água formada, pessoal? Então observem, nós temos a mesma quantidade de átomos nos reagentes e a quantidade de átomos nos produtos. Tranquilinho? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre essa palavra termoquímica. Eu dividi ali bem específico termo e química para vocês entenderem um pouquinho do que significa essa termoquímica. Beleza, galera? Termo equivale a calor, enquanto química nós estamos associando a reações químicas. Para ser mais específico, presença de calor numa reação química, A questão da energia, nós vamos ver os tipos de energia, como que libera, como que absorve, De que forma isso vai acontecer, beleza? Então lembre, termoquímica, nós estamos falando do quê? Reações químicas com a presença de calor. Então, na verdade, essa termoquímica, ela é responsável por estudar o quê? Por estudar as transferências de calor que estão presentes dentro de uma reação química. E claro, nós precisamos lembrar que uma reação química, ela pode absorver ou liberar calor. Beleza, pessoal? Agora observem comigo aqui. Eu coloquei ali uma definiçãozinha de calor. O que seria essa definiçãozinha de calor? É a troca de energia entre dois corpos, Troca de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. Por exemplo, se você está com a mão quente e dá a mão para alguém que está com a mão um pouco gelada, ou mais, vamos dizer assim, mais fria, você vai perceber o quê? Que nós temos ali uma troca de energia, Ou seja, transferência de calor. Seria uma energia em trânsito, beleza? E claro, dentro da termoquímica nós vamos ter basicamente dois processos, correto? Quais são esses dois processos? Nós vamos ter os processos exotérmicos e também vamos ter os processos endotérmicos, tá? Se vocês observarem, eu coloquei ali, vamos dizer assim, alguns dos processos que são processos endotérmicos e alguns que são processos exotérmicos. Vamos começar pelos exotérmicos. Queima da vela, combustão de álcool ou de derivados do petróleo, como gasolina ou óleo diesel, a queima de propano, a liquefação ou a condensação da água. Esses são alguns dos processos exotérmicos. E também coloquei alguns processos endotérmicos ali, como a ebulição, que seria a água fervendo, a fusão, ou seja, o gelo derretendo, a fotossíntese de uma planta, uma, vamos dizer assim, bolsa de gelo instantâneo, enfim, aí são alguns dos processos, tanto exotérmico quanto endotérmico. Beleza, galera? E agora aqui, vamos falar especificamente dos processos exotérmicos. Quem são os processos exotérmicos? São aqueles que liberam calor. Por exemplo, eu falei da questão da queima, Coloquei no exemplo aí uma lareira pegando fogo, ou seja, combustão. A combustão da lenha libera calor. Então, observe, processos exotérmicos, eles liberam calor, por isso nós temos uma sensação de aquecimento. Então, sempre que você tiver uma sensação de aquecimento, esse processo ali é um processo
exotérmico. Por quê? Porque está te aquecendo, porque a reação, o processo está liberando calor para o meio, beleza? E ao contrário, né, vamos dizer assim, de processos exotérmicos, nós temos os processos endotérmicos, que são aqueles que absorvem o calor. E daí, se ele absorve o calor, a sensação é a sensação de resfriamento. Por exemplo, quando você passa álcool na pele, correto? A hora que você passa álcool na pele, você percebe o quê? Que o álcool ele vai absorver calor, por isso que a pele fica gelada. Processo ali endotérmico. Beleza, pessoal? Tudo tranquilinho? Vamos lá, dando sequência aí. E agora eu tenho um termo aqui, entalpia. Vocês já viram isso, tá? Nós estamos só revisando agora. Precisamos lembrar, galera, o que é entalpia? Entalpia nós sabemos que é um conteúdo de energia, né? Ou seja, falei de entalpia, nós já precisamos lembrar que entalpia está interligado à energia, está interligado a calor, né? Qual que é a palavrinha lá? Lembra lá, calor em inglês. Inicia com qual letra mesmo? Letra H. Por isso o H de entalpia, beleza? E embaixo ali eu tenho variação de entalpia. Vocês sabem variação delta, como entalpia H, variação de entalpia delta H. E como que fica a representação de uma variação de entalpia? Delta H, né, ali como vocês podem perceber, tenho dois exemplos ali, duas formas. Já vou explicar para vocês a diferença entre a primeira e a segunda. Delta H é igual HP menos HR. O que significa isso? Variação de entalpia igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ou variação de entalpia igual entalpia final menos entalpia inicial. Por que entalpia final? Porque quem está no final são os produtos. Então entalpia final ou entalpia do produto, mesma coisa. Entalpia inicial, quem está no início são os reagentes. Entalpia inicial ou entalpia de reagente. Tranquilo? Então aqui, ó, só para vocês observarem, né, eu tenho as duas representações aí da variação de entalpia. Beleza, galera? Vamos observar agora, nesse próximo slide, falando especificamente de reação endotérmica e reação exotérmica. Tanto a reação exotérmica quanto a reação endotérmica, né, são processos que envolvem o quê? Energia, que envolve calor. Para ser mais específico, reação exotérmica. Reação exotérmica é aquela que libera calor. Ela libera calor em forma de luz, em forma de eletricidade, tudo bem? E em forma de calor. Né? Então, a reação exotérmica, ela libera energia, né? Nós falamos libera calor ou libera energia de alguma forma. Em forma de luz, em forma de eletricidade ou em forma de calor. Já a reação endotérmica é aquela que vai absorver, correto? Ela vai absorver energia em forma de luz, ou em forma de eletricidade, ou em forma de calor. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos dar sequência, tá, galera? Agora aqui nós temos falando sobre uma reação exotérmica, primeiramente, tá? Nós precisamos lembrar que na reação exotérmica a entalpia dos produtos, né, será menor do que a entalpia dos reagentes, e eu tenho ali várias maneiras, né, de representar. Observe, reagente formando produto mais calor, uma das maneiras. Ou reagente menos calor formando produto, segunda maneira. Ou reagente formando produto com variação de entalpia negativa. Quando aparecer a variação de entalpia negativa, vocês automaticamente já sabem que a reação é a reação exotérmica. Tá? Por quê? Porque o negativo significa que ele está liberando calor. Tudo bem, galera? Observem ali os três exemplos. Né? Nós temos ali o primeiro, o segundo e o terceiro. Observe no terceiro lá, a variação de entalpia menos 282,98. Negativa, então uma reação exotérmica. Graficamente falando, pessoal, né, vocês conseguem perceber ali, a entalpia do produto, ela é menor do que a entalpia do reagente. E se vocês observarem, fazendo o cálculo, né, observando lá na continha do lado ali, nós temos lá entalpia do produto menos entalpia de reagente. Qual que é o valor da entalpia do produto? Menos 393,51. Aí observe o menos, que é o sinal menos da fórmula, entre parênteses, menos 110,53, que é a entalpia dos reagentes. Fazendo o cálculo aí, eu vou ter com variação de entalpia menos 282,98, né, kilojoules. Nós vamos ter liberação de 282,98, correto?
Essa é a representação gráfica da reação exotérmica. Na sequência agora eu tenho ali a reação endotérmica, que acontece com a absorção de calor, onde eu tenho a entalpia do produto maior do que a entalpia do reagente. E tenho 3 representações também. Primeira, reagente mais calor, formando produto. Ou reagente formando produto menos calor. Ou, ainda na terceira, reagente formando produto com variação de entalpia positivo. Quando aparece variação de entalpia positiva, significa que ela está absorvendo o calor. Tranquilo, galera? Temos agora representação gráfica, Observe, a entalpia do reagente ela é menor do que a entalpia do produto. Ali do ladinho, na fórmula, variação de entalpia igual a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Qual é o valor da entalpia de produto observando o gráfico ao lado? Menos 110,53. Observe, o menos da fórmula. Qual é o valor da entalpia de reagente? Menos 393,51. Fazendo o cálculo matematicamente, ali, nós temos variação de entalpia mais 282,98 kJ. Ou seja, aconteceu a absorção de 282,98 kJ. Correto, pessoal? Então, assim, nós precisamos focar e observar na questão dos gráficos, tá? Isso é bem importante. Gráfico é sempre cobrado, em exercício, em questões vestibulares e tudo mais. Tranquilo? Bom, coloquei aqui para vocês agora 2 situações, Os calores liberados ou absorvidos pelas reações. Por que eu falei liberados ou absorvidos? Porque depende da reação que nós estamos trabalhando. Se for uma reação exotérmica, vai estar liberando. Se for uma reação endotérmica, vai estar absorvendo, correto? Então eles são expressos no Sistema Internacional de Unidade em Joule, representado pela letra J. E também, em algumas situações, como em rótulos de alimentos, nós podemos encontrar em calorias, que é cal. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Vamos lá, então. E aqui agora eu tenho alguns fatores, que alteram a variação da entalpia. Beleza? Então, assim, quais são os fatores que alteram a variação da entalpia? Primeiro, quantidade de matéria, que é expressa em mol, ou seja, 1 mol, 2 mols, 3 mols, então dependendo da quantidade de matéria, nós vamos ter uma diferença na variação de entalpia. Em alguma situação, por exemplo, se eu precisar multiplicar a equação por 2, para dobrar a quantidade de matéria, automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar também a variação de entalpia. Estado físico, nós temos ali sólido, líquido e gasoso, e estado alotrópico, nós vamos ter lá a questão dos alótropos, por exemplo, alótropos do carbono, nós temos lá carbono grafite, carbono diamante e tudo mais. Tranquilo, galera? Bom, agora vamos lá para a resolução dos exercícios, tá? Pegue então o livro de atividades de vocês na página 5 e vamos fazer então leitura do exercício, correto? A termoquímica estuda a energia que é liberada ou absorvida sob forma de calor em pressão constante em processos como mudanças de fase e reações químicas. Sobre a termoquímica, analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, uma reação de combustão é uma reação exotérmica na qual a variação de entalpia tem sinal negativo? Sim, toda reação de combustão é exotérmica. Segunda, quando uma reação endotérmica ocorre, o sistema é formado pelos participantes dessa reação absorve calor das vizinhanças? Sim, absorve. Verdadeiro. Letra F. Derramando-se gotas de propanona na pele é provocada uma sensação de frio justificada em razão de a evaporação ser um processo exotérmico? Não. Por que não? Essa é falsa. Porque o processo de evaporação é endotérmico, Por isso a sensação de frio. Então a terceira está errada. Pois a próxima. A dissolução de H2SO4 concentrada em água é um processo exotérmico que pode ser confirmado pela diminuição de temperatura? Não, essa é falsa. Por quê? Porque em uma reação exotérmica, há liberação de energia e, portanto, há um aumento na temperatura. E a última, o processo de fusão do gelo absorve calor da vizinhança, assim a variação de entalpia tem sinal negativo? Falsa também. Por quê? Porque a fusão do gelo é um processo endotérmico, logo tem sinal na variação de entalpia positivo. Tranquilo? Então observem lá na questão
Na questão aí de número 2, nós temos a alternativa correta como sendo a letra D. Tranquilinho? Vamos lá, pessoal. Agora o exercício 3 da página 6. Com base nos conceitos de termoquímica, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A combustão é uma reação química que ocorre com absorção de calor? Não. Toda a combustão libera. Falso. Segunda, na prática, não se consegue medir a variação de entalpia de uma reação química? Pessoal, consegue sim, com o auxílio de um calorímetro, tá? Terceira, o calor da reação depende somente das quantidades de reagente e produto? Não, por quê? Porque além da quantidade de reagente e produto, existem outros fatores que vão influenciar, como o estado físico, o estado holotrópico, enfim, temperatura, pressão, né? Não é somente os reagentes e produtos. E a última, a transformação da água sólida para água líquida ocorre com a liberação de calor? Não, porque a fusão é um processo endotérmico que absorve calor. Vamos conferir aqui o gabarito, tranquilo, todas falsas. E esse último exercício aqui, observem ele e tentem resolver. Tranquilo, pessoal? Aí aqui, só para vocês observarem, eu vou passar a resolução e vocês, depois que resolverem, vêm conferir aqui com o professor. Tranquilinho? Belezinha? E até uma próxima. Beleza, galera? Muito obrigado e tchau, tchau.